Olá, sou João Antônio, aluno do primeiro período do curso de Direito pela Unitins, e juntamente ao meu colega Adelmi, estaremos falando sobre o capítulo 17, Compreender a Filosofia do Direito Feminista, do livro de Wayne Morrison, Filosofia do Direito, dos gregos ao pós-modernismo. Em primeiro lugar, é necessário entender que feminismo se refere a uma ampla e imprecisa categoria de diversos movimentos que lutam pela emancipação feminina, transformação dos moldes sociais e uma renovação do entendimento do que é ser mulher, sendo o conjunto e fruto dessas lutas resultante na maior revolução cultural do século XX. Essa reestruturação ocorreu com base em três pressupostos da filosofia jurídica. Em primeiro lugar, a realidade de opressão jurídica a qual as mulheres estiveram expostas por milhares de anos. Em segundo lugar, a onipresença do patriarcado, que moldou e continua moldando todas as instituições seculares da sociedade ocidental. E em terceiro lugar, a busca por um senso de justiça que parta de uma visão exclusivamente feminina. Essa desigualdade jurídica é fruto da tradição histórica, que tratava as mulheres como seres conectados à natureza e que por isso seriam irracionais, inconstantes, imprevisíveis e não dotadas da capacidade de julgar com justiça. E por isso elas estariam alienadas do poder político. Entretanto, seu papel estaria na procriação e estabilização das atitudes masculinas, visando o equilíbrio dos excessos. O enfrentamento a essa noção deve ocorrer com base principalmente na premissa de que todos têm a mesma capacidade quando expostos às mesmas condições de ensino. E, em segundo lugar, isso deve ocorrer com base a um questionamento principalmente da epistemologia jurídica, visto que ela é um reflexo da cultura e da sociedade. E, uma vez que se trata de uma sociedade patriarcal, ela reflete os costumes e pode desvirtuar o que é justo e o que não é justo. Sendo assim, é necessária uma reinterpretação que parta do pressuposto feminino e que veja o ponto das mulheres. A reação feminista ocorre com base em uma análise, uma ênfase e, acima de tudo, um combate ao patriarcado. Este é representado principalmente pela família, visto que a família é uma consolidação dos valores patriarcais e masculinos da nossa sociedade. E esse enfrentamento deve ocorrer principalmente e primeiramente através do controle de reprodução, visto que os fatores biológicos acabam colocando a mulher numa situação de vulnerabilidade e independência do Estado. E visto que o Estado é uma extensão do patriarcado, controlado pelo patriarcado e com base em valores de justiça patriarcais, torna-se necessário não estar submissa a essa condição. E, em segundo lugar, a revolução sexual, que inclui uma liberdade sexual, liberdade de parceiros, para que a mulher possa exercer sua liberdade e descobrir a si mesma. A divulgação dos princípios da filosofia feminista ocorreu através das três ondas do feminismo. Em primeiro lugar, a sufragista ou liberal, a segunda, a radical, e a terceira que retratava as questões de gênero. Atualmente se fala em uma quarta onda que reflete as mulheres nas redes sociais. Tudo começou na primeira onda, a qual também é chamada de sufragista ou liberal. Nesse período, as mulheres lutavam pela igualdade de direitos entre homens e mulheres no campo de posses e voto. Esse foi uma das épocas de maiores conquistas femininas e de algumas das feministas mais importantes da história, tal como Mel Wollstonecraft e Margaret Sanger. A segunda onda, também chamada de radical, foi a época na qual as mulheres questionaram todas as instituições da sociedade e passaram a ver o Estado com uma grande desconfiança, visto que o mesmo é construído por homens e o pressuposto da neutralidade constituído pelo neoliberalismo é uma grande farsa, visto que na verdade a neutralidade não existe, e que, como o Estado é dominado por homens, eles fazem o que querem, quando querem e dizem que isso é justo. Também é nesse período que surgem as indagações de gênero, o qual, segundo elas, é uma construção social, e como construção social pode ser moldada através das vontades do patriarcado. Também é nesse período que ocorrem as críticas à pornografia, que é tida como uma forma explícita de exploração, dominação
e disseminação de todos os tipos de violência sexual a qual a mulher pode estar exposta. Nesse período, é de comum acordo afirmar que a gravidez é um período de vulnerabilidade, na qual os homens poderiam dominá-las tranquilamente, e que por esse motivo elas teriam o direito de interrompê-la quando fosse necessário e quando elas quisessem. Partindo dessa conclusão geral, essa onda do feminismo defendeu que as relações deveriam se basear no amor e não no interesse e necessidade. Meu nome é Adelmi Júnior e eu vou continuar o estudo sobre o feminismo a partir da ótica do feminismo cultural. A vertente do feminismo cultural tem por objetivo remodelar o pensamento moderno, pois este está fundamentado na lógica masculina de pensar e agir. Por meio de sua força, a dominação da razão masculina baseava-se no conceito de superioridade. Entretanto, a psicóloga norte-americana Carol Gilligan aponta em uma de suas obras outra perspectiva a essa questão, não mais uma razão superior à outra, mas apenas diferentes em valores. Gilligan baseou sua obra sobre a voz da mulher como resposta ao estudo de Lawrence Kohlberg, que havia estabelecido uma escala de desenvolvimento moral cognitivo. Ele propôs uma avaliação sobre um problema onde um homem, para salvar sua mulher, deveria decidir entre roubar ou não uma farmácia, e quais as suas motivações e pensamentos sobre o ato. Kohlberg montou uma escala de níveis onde os mais altos mostram o grau de desenvolvimento moral. As mulheres não passavam do nível 3, pois, segundo o autor, suas experiências de vida eram limitadas e não possuíam papel importante na esfera pública. Gilligan postulou a existência de uma voz feminina distinta, baseada em dilemas semelhantes como concepções de moralidade do eu, experiências de conflito e opções morais, e concluiu que, primeiro, as mulheres concebem as relações de maneira diferente dos homens, ou seja, para os homens, nas relações há uma hierarquia instável e o objetivo é estar no topo e temem que alguém alcance uma posição mais elevada. Para as mulheres, as relações seriam uma rede estável e o desejo maior está no centro e teme-se ficar muito distante da extremidade desse centro. Esses temores originaram diferentes representações de conquista e filiação, levando a diferentes modos de agir e avaliar as consequências. Em segundo lugar, ela afirma que as mulheres possuem uma linguagem moral específica, fazendo um estudo sobre o aborto em que relata a divergência do egoísmo e a responsabilidade, que define o problema moral como uma questão de obrigação de cuidar ou evitar o sofrimento. As mulheres, em terceiro lugar, constroem a seu modo os problemas sociais, têm uma ética de cuidados e responsabilidades e os homens uma ética de direitos e justiça. Em quarto lugar, a relação para as mulheres do eu e do mundo. O pensamento moral feminino caracteriza-se pela relação e não pela dominação e separação. A autora ainda traz outras explicações, como a definição do conceito de amadurecimento. Amadurecer seria o afastar-se dos absolutos. Para os homens, afastar-se dos absolutos do direito, da verdade e da equidade e aproximar-se da percepção das diferenças entre o eu e o outro. Já para as mulheres, afastar-se do absoluto dos cuidados e aproximar-se da igualdade e direitos. Portanto, a obra de Gilligan critica a justiça universal, que usa a voz masculina como base do sistema de justiça, a fim de que a aplicação do julgamento masculino não seja injusto no tratamento das mulheres. Entretanto, Gilligan afirma que as vozes se diferem não quanto ao sexo, mas sim quanto ao tema, enfatizando uma distinção entre dois modos de pensamento e interpretação. Catherine McKinnon, após ler Gilligan, reage ao seu estudo afirmando que o mesmo reforça a opressão das mulheres, não sendo uma voz diferente, mas sim as que lhe foi permitida ter. Agora, falarei um pouco sobre as diferenças do feminismo cultural e do radical. Robin West traz a ideia do liberalismo jurídico pela tese de separação, onde os homens possuem um individualismo autônomo que tem na liberdade o espaço social entre os indivíduos, a sua fundamentação. As mulheres, por sua vez, raciocinam a partir da conectividade, a qual os homens não conseguem alcançar. Por isso,
O feminismo cultural desenvolve a tese da conexão, visando ser uma verdade universal, tornando a intimidade como fonte de valor e moralidade, onde o problema reside na separação dos indivíduos. Já as feministas radicais olham a necessidade de conexão como uma fonte de degradação, impotência e miséria. Pela intimidade, permitem a invasão, pois as feministas culturais confundem a conexão com invasões lesivas aos seus corpos e mentes. As feministas radicais compartilham a ideia do liberalismo e desejam se libertar da cultura dominante que afirma a necessidade das mulheres prezarem a intimidade e a dependência. Entretanto, este pensamento apenas as torna mais suscetíveis. O feminismo também possui uma vertente humanista. A autora Drusilla Cornell afirma uma nova estrutura para a sociedade, sob a ótica do feminismo ético, uma metodologia utópica para ir além da dominação, não apenas seguindo o ponto de vista feminino que vê e deve ser, mas redefinindo nossos conceitos fundamentais, sem distanciar o poder da visão ética. Falarei agora sobre o impacto do feminismo afro-americano. E por acaso eu não sou mulher? Assim declara uma negra escrava ao ouvir o discurso de que as mulheres precisam ser ajudadas a subir em carruagens e a atravessar poças de lamas, ou mesmo receber os melhores lugares para sentar. O feminismo negro declara a inferioridade das mulheres negras e afirma que a autodeterminação é essencial, tendo o direito de interpretar a própria realidade e definir os seus objetivos. Contesta a interestrutura do racismo, sexismo e do classicismo, e, por fim, pressupõe uma imagem das mulheres negras como sujeitos fortes e independentes. Inicialmente posto apenas de forma oral, o direito afro-americano passou a atuar de forma literária, poética e musical, tomando consciência enquanto se diferencia do feminismo em geral. Prega a volta à pureza, antes da colonização e dominação pelo discurso de inferioridade. Portanto, o auto de autodefinir-se deixa claro o nosso valor e os nossos direitos, como diz Judy Scales Trent. Por isso, para o feminismo afro-americano é necessário ir além das mensagens e modos positivos, mas devem desenvolver a autossuficiência e independência. Suas produções acadêmicas baseadas na experiência devem ser fontes de sabedoria e não meros exemplos de vitimização. E para finalizar, o feminismo pós-moderno. O pós-modernismo é marcado pela falta de homogeneidade das ideias, e o feminismo se tornou um conjunto vago de discursos e práticas, com interpretações diferentes. A preocupação com o reflexo de suas ideias e ações levam a uma autoavaliação constante, complicando a tentativa de definir uma identidade essencial. O pós-modernismo as leva a abandonar a identidade e homogeneidade ao darem resposta à questão da mulher, implicando em analisar e medir as relações de subordinação, tornando a opressão uma possibilidade e oportunidade da vida. Nos últimos anos, o direito feminista e o feminismo em geral perdeu a direção por causa do processo de multiplicidade das subjetividades, pois é muito difícil contar apenas uma história. Entretanto, a luta por uma humanidade capaz de desenvolver um futuro melhor ainda está ativa pelo movimento feminista, atuando como uma exigência para melhorias sociais.